Vamos abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 15 ao 21. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, o abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, na Tua presença estamos, ó Deus. E mais uma vez eu me humilho diante da Tua presença. E te peço, Pai, para que nesta noite, uma vez mais, seja feito a Tua vontade, Pai. Que o Senhor use a minha vida, Senhor, para falar a Tua palavra nesta noite. E tudo quanto, Pai, o Senhor colocar no meu coração, na minha boca, disto falarei. Pai, estamos aqui porque queremos e precisamos de Ti, Pai. Usa, Pai, a minha vida e fala, Pai, com cada um de nós nesta noite, para que o Teu nome continue sendo glorificado. Amém? Glória a Deus. Amém, Jesus. Irmãos, nós estamos vendo a palavra sobre a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. E nós sabemos, pela palavra que está sendo revelada nesta noite, que o Senhor Jesus, logo após tomar conhecimento da morte de João Batista, ele procurou um lugar deserto para descansar. E João Batista, ele andava fazendo a vontade do Senhor, fazendo a obra do Senhor, e ele era alguém que não se intimidava. E se ele tivesse que entregar uma mensagem, ele ia e entregava. Tanto é que ele foi encarcerado por chegar no rei Herodes e dizer para ele que não era lícito ele ter um caso extraconjugal com a sua cunhada, com Herodias. E Herodes queria matá-lo, mas ele temia o povo porque o povo dizia que João era um profeta. E ele mandou então que o amarrasse e o lançasse na prisão. E no dia do seu aniversário, a filha de Herodias dançou e agradou Herodes. E diante daqueles que estavam assentados à mesa com ele, com juramento ele disse que daria a ela tudo o que ela quisesse, tudo o que ela pedisse. E ela, instruída pela sua mãe, pediu que ela queria a cabeça de João Batista num prato. Pelo juramento que ele havia feito e pelos grandes que estavam com ele na mesa, ele não teve outra alternativa a não ser cumprir a sua palavra. E ele mandou que decapitassem João Batista e trouxessem a cabeça dele no prato e entregassem para ela. E os discípulos foram e pegaram o corpo de João e enterraram, e depois vieram e falaram para o Senhor Jesus. E eu posso imaginar como Jesus se entristeceu com aquela notícia. E ele então entrou num barco e disse para os seus discípulos: vamos para um lugar distante, vamos para um lugar deserto, onde a gente possa descansar, onde a gente possa coordenar as ideias. E uma grande multidão os acompanhou eles por terra. E quando Jesus desembarcou ali, aquela multidão estava de frente com ele.
Jesus estava cansado, pelo que nós podemos notar pela palavra. E Jesus, ele queria sim repousar, ele queria um momento de paz e tranquilidade para que ele pudesse recuperar as suas energias como homem. E aqui entra, irmãos, que muitas vezes o inimigo vem e fala para nós que Deus não está preocupado conosco, que Deus não está preocupado com nada do que nos agrada. E Ele diz para nós que o tempo que nós cultuamos a Ele é um tempo perdido. O tempo que nós passamos em oração é um tempo perdido. O tempo que nós passamos louvando, meditando na palavra, é um tempo que poderíamos fazer outras coisas que seriam mais úteis do que esta, porque de nada vale esse sacrifício, de que nada vai ser acrescido nas nossas vidas, porque nós estamos orando, porque nós estamos estudando a palavra, porque nós estamos ministrando a palavra para aqueles que ainda estão distante dele, porque nós estamos levando uma palavra de cura e de libertação para aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão aprisionados. Satanás diz para nós que nós não temos valor nenhum diante de Deus, que Deus faz o que Ele quer, quando Ele quer, para quem Ele quer, e isso nós vemos aqui nesta passagem que não é verdade. Nós vemos que Jesus estava esgotado, e aquela multidão se apresentou diante dele. Ele poderia ter dispensado aquela multidão, ele poderia ter falado: hoje eu não atendo ninguém, hoje eu não vou fazer nada, vocês voltem outro dia, voltem outra hora. E ali tinha muitos enfermos, ali tinha pessoas que provavelmente estavam acorrentadas, aprisionadas nas garras de Satanás. E a palavra diz que Jesus se compadeceu deles. Jesus teve compaixão daquela multidão. Jesus desceu do barco. Jesus curou todos os enfermos que ali estavam. A Bíblia diz que Jesus curou aqueles enfermos. A Bíblia não diz que Jesus curou uns, mas diz que Jesus curou a todos os que estavam enfermos ali. E isso, irmãos, nos demonstra o grande amor que Deus tem por nós. Que o inimigo, o enganador, ele vai tentar falar coisas que vão desagradar a Deus, para tentar fazer com que você fique contra Deus. Mas nós devemos ser firmes na nossa fé. Nós devemos ter a certeza de que o nosso Deus jamais irá voltar as costas para nós. Mesmo que seja no maior dos esforços, o Senhor Jesus jamais vai deixar de nos atender. O sacrifício que Ele fez naquela cruz por nós fala muito mais do que toda e qualquer coisa que nós possamos imaginar. O Senhor Jesus, Ele curou sim. Ele libertou os que estavam cativos ali. E o Senhor Jesus continua curando nos dias de hoje. Ele continua libertando nos dias de hoje. E depois que Ele curou, depois que Ele libertou todos aqueles que estavam necessitados, o tempo passou, e o tempo passa muito rápido quando nós estamos na presença do Senhor. Quando nós nos colocamos à disposição do serviço do Senhor, nós não vemos o tempo passar. E a palavra diz que a tarde caía, e os discípulos se aproximaram de Jesus. E os discípulos disseram para o Senhor: já é tarde, mande eles embora para que eles vão para as aldeias e comprem alimentos para si.
O Senhor Jesus disse: não é necessário que eles vá. Eles não precisam ir. Dei vocês de comer para eles. Irmãos, Satanás diz que Deus não está preocupado conosco, mas olha a preocupação do Senhor em curar e libertar, e também em saciar a nossa fome, em multiplicar os alimentos. Nós vemos o nosso Deus multiplicando o alimento daquela viúva para ela e para o seu filho. O nosso Deus tem poder para multiplicar alimentos, sim. E Ele multiplicou para aquela viúva, para aquele filho, para que eles pudessem ter, para que eles não viessem morrer de fome. E assim aqui, irmãos, o Senhor Jesus disse para os discípulos: não é necessário que eles saiam daqui, vocês mesmos podem alimentá-los aqui. E os discípulos ficaram sem entender. O Senhor Jesus disse: o que é que vocês têm? Eles disseram: Senhor, nós temos apenas 5 pães e 2 peixes. Apenas 5 pães e 2 peixes. E a palavra diz que ali havia uma multidão de 5.000 homens. Além das mulheres e das crianças, isso se triplicava, quadruplicava aquele número. O Senhor Jesus disse: trazei esses 5 pães e esses 2 peixes. E assim que o Senhor recebeu aqueles pães, aqueles peixes, Ele disse para os seus discípulos: mandem que eles se assentem. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes. Jesus levantou e abençoou. Jesus levantou e deu graças. E partindo aqueles pães, Ele deu aos seus discípulos, e os discípulos entregou à multidão. E a palavra diz, irmãos, que eles comeram todos os 20.000 pessoas aproximadamente que tinha naquele lugar. E sobrou 12 cestos cheios de pães. E o Senhor Jesus, irmãos, Ele continua a multiplicar nas nossas vidas. Ele continua pedindo para que você entregue aquilo que você tem nas suas mãos, aquilo que você quer que seja multiplicado. Aquela viúva, ela tinha uma dívida muito grande. O seu esposo deixou uma dívida grande e os credores vieram para levar os seus filhos. Ela foi até o profeta, até o homem de Deus. E ele disse: o que é que você tem na sua casa? Ela disse: a tua serva não tem nada a não ser um punhado de óleo numa botija. O Senhor Jesus, irmãos, Ele tem poder para multiplicar. E o profeta disse: peça vasilhas, peça muitas. E o Senhor multiplicou aquele pouco de azeite que aquela mulher tinha naquela botija, tornando o suficiente para que ela vendesse, pagasse a dívida, não perdesse os seus filhos, e sobrasse muito para que ela comesse e bebesse junto com seus filhos durante muitos anos. O Senhor fez, irmãos, 2 multiplicações de pães em 2 montanhas. O Senhor Jesus estava reunido com uma multidão, e ali tinha coxos, cegos, mudos, aleijados, e muitos outros que os levaram e puseram aos pés de Jesus. De sorte que aquela multidão se maravilhou, vendo os mudos falar, os aleijados sãos, os coxos a andar, os cegos a ver, e eles glorificavam o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: eu tenho compaixão desta multidão, porque ela já está comigo faz 3 dias, e não tenho o que comer, e eu não quero despedi-las em jejum, para que elas não venham desfalecer no caminho.
E os seus discípulos olharam para Jesus e disse: de onde? Aqui nesse deserto nós vamos tirar tantos pães para saciar esta multidão. O Senhor Jesus disse: quantos pães tendes? E eles disseram: tendes 7 pães e uns poucos peixinhos. E ali tinha 4.000 homens naquela multidão, além das mulheres e das crianças. E o Senhor Jesus tomou aqueles 7 pães, aqueles peixinhos, levantou os olhos para o céu, levantou aqueles pães, aqueles peixes, abençoou, entregou na mão dos discípulos de Jesus. E aqueles discípulos, irmãos, pegaram aqueles pães em suas mãos. E eu quero imaginar Pedro com um pedaço de pão na mão, com meio pão na mão. Eu quero imaginar ele olhando e dizendo: o que eu faço com esse meio pão diante desta multidão? O que eu posso fazer? Porque o Senhor Jesus abençoou aquele pão. E o que Jesus abençoou é multiplicado, irmãos. O Senhor vai abençoar, mas vai ser multiplicado na tua mão. Vai ser multiplicado na tua vida. Porque foi isto que aconteceu. À medida que Pedro fez o que Jesus fez, que ele pegou aquele pão e ele partiu no meio e deu para aquele. Assim ele foi fazendo, ele foi partindo, e o pão ia multiplicando, e ele ia entregando para a multidão. E todos eles comeram, e sobrou 7 grandes cestos cheios de pão, irmãos. O milagre vai acontecer na tua mão, porque o milagre ele não aconteceu nas mãos de Jesus, ele aconteceu nas mãos dos discípulos, mas o Senhor Jesus diz que você tem que trazer para Ele, para que Ele ore, para que Ele abençoe, para que você possa ver a multiplicação acontecendo na tua vida. O que é que você precisa hoje, meu irmão? O que é que você quer que seja multiplicado na tua vida? É a tua saúde? Então entrega a tua vida nas mãos do Senhor. É uma bênção de prosperidade, traga o seu dízimo para a casa do Senhor. O que é que você quer que seja multiplicado na tua vida? O Senhor está dizendo que é necessário que você traga para que Ele abençoe. E aí você vai ver um milagre acontecendo. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que Deus, Ele não vai realmente operar nas nossas vidas, porque nós colocamos algo nas mãos do Senhor, e nós achamos que está demorando para acontecer, mas nós temos que saber que o Senhor Ele vai fazer acontecer no tempo dEle, porque Ele sabe a hora certa de entregar o teu milagre, Ele sabe a hora certa de entregar a tua bênção, mas Ele diz para você: não fique de braços cruzados, vai à luta, se jogue, se lance, busque, porque, irmãos, o pouco que você tem, para você pode ser pouco, mas nas mãos de Deus ele vai se tornar muito. Nas mãos de Deus, irmãos, vai ser multiplicado, porque Ele quer que você tenha em abundância. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele diz que quando Ele partiu aqueles pães, Ele deu para aqueles discípulos. Os discípulos, eles não tinham que ficar esperando nada. Eles tinham que simplesmente imitar o gesto de Jesus. E nós temos que ter dentro de nós que aqueles que são servos do Deus Altíssimo são cópia fiel dele. Então nós vamos continuar fazendo o que Jesus fez. Jesus, Ele orou.
Jesus, Ele curou, Jesus, Ele libertou, Jesus, Ele transformou, e nós vamos continuar também, irmãos, levando a mensagem, nós vamos continuar levando a cura, levando a verdade para os lares, para as famílias, e nós vamos continuar crendo que só Jesus pode fazer um milagre nas nossas vidas, mas nós temos que ir até Ele. Nós temos que levar o pouco que nós temos que entregar a Ele aquilo que nós queremos que seja multiplicado nas nossas vidas. E a palavra de Deus diz que nos dias de hoje, as pessoas não estão preocupadas com o que Deus pode fazer. As pessoas hoje estão interessadas somente no que elas vão fazer. E nós não podemos nada. Mas Deus pode todas as coisas. E quando nós entregamos o nosso pouco, Ele transforma em muito e nos devolve. Porque nós vemos na palavra que aquela mulher, aquela pobre viúva, ela não tinha nada. Ela tinha 2 pequenas moedas de um pequeno valor. Mas ela lançou no gasofilácio. E o Senhor Jesus estava sentado à frente e estava olhando. E o Senhor Jesus, Ele olha, não é para o que você está fazendo, mas Ele olha para a intenção do teu coração. Ele olha porque Ele sabe como você está indo até Ele. Você muitas vezes diz assim, eu preciso de uma cura, eu preciso de uma libertação, eu preciso de uma bênção de prosperidade. Então hoje eu vou no culto, hoje eu vou orar, hoje eu vou ler a Bíblia, hoje eu vou pedir para o pastor orar por mim. Irmãos, não vai surtir efeito. Porque Deus, Ele não faz barganha. Ou você se entrega, ou você confia, ou você não vai ter êxito. Porque Deus, Ele olha para o teu coração. Ele olha como você está vindo. Ele quer que você venha com um coração quebrantado. Ele quer que você venha confiando, crendo de que Ele realmente pode fazer aquilo que você está vindo buscar. E aqui, irmãos, é o lugar certo. Aqui é o lugar onde todos nós devemos estar. Estamos enfermos? Vamos ao culto. Porque estamos enfermos, vamos para o hospital. Estamos necessitados? Vamos para a igreja. Estamos famintos? Vamos para a igreja. Irmãos, aqui é o lugar. Aqui é o lugar onde você vai ter um encontro com Deus. Aqui é o lugar onde você vai sair restaurado. Aqui é o lugar onde você vai sair abençoado. Aqui é o lugar onde você vai entrar de cabeça baixa e vai sair de cabeça erguida. Aqui é o lugar onde você vai entrar carregado e vai sair pulando de alegria. Porque o nosso Deus está presente neste lugar. Oh, glória a Deus, aleluias. Rica manda choreme cantarianda labassariandas. Curra manda xaraia camanda selaia. Reiximi cantaruia massalai. Deus está dizendo, irmãos, que nesta noite Ele está operando na tua vida. Basta você crer. Toma posse da tua bênção, toma posse da tua vitória. Diz para o Senhor, eu estou entregando, Senhor, nas tuas mãos a minha fé, que ela é pequena, mas multiplica para que eu possa crer no teu poder, Pai. Creio, Senhor, que tu tens esse poder para multiplicar, assim como o Senhor multiplicou os pães e os peixes, assim como o Senhor multiplicou o azeite, assim como o Senhor multiplicou o alimento da casa daquela viúva. Eu creio, Pai, que o Senhor tem poder para aumentar a minha fé, para que eu possa receber a libertação, para que eu possa receber a minha cura, para que eu possa receber, Pai, a bênção no meu lar, para que eu possa, Senhor Jesus, receber aquilo que eu estou pleiteando, porque eu sei, Pai, que o Senhor é Deus de milagres. Eu sei, Pai, que para o homem é impossível, mas para o Senhor não. O Senhor já provou, Pai, aqui na palavra, que o Senhor é Deus de milagres, que o Senhor é Deus de impossível, que o Senhor é Deus que fala e faz. E eu estou precisando, Senhor, neste momento, por isso, de coração. Abra o teu coração para o Senhor e fala para Ele. Eu sei, Pai, que a minha fé é pequena, mas Ele diz ainda que seja como um grão de mostarda.
E não é pelo tamanho, é pela dureza. Porque o grão da mostarda, irmãos, é duro de se quebrar. E ela, quando é lançada na terra, ela se forma uma enorme árvore, sendo tão pequena aquela semente. Então o Senhor diz ainda que seja como a semente da mostarda. Você vai dizer ao monte, ergue e lança-te ao mar. Você vai dizer para este monte que está te atormentando, para este monte que está te aprisionando, para este monte que está te impedindo de ser feliz, este monte que está te impedindo de ser próspero, este monte que está impedindo a tua felicidade conjugal, este monte que está impedindo a tua família de ser feliz, de ser abençoada. Você vai dizer para este monte, pode sair no nome do Senhor Jesus, e ele vai ter que sair, porque o Senhor neste momento está multiplicando a tua fé. E tudo aquilo que você colocar nas mãos do Senhor será multiplicado. Será multiplicado. Porque o nosso Deus, irmãos, Ele está olhando neste momento para dentro dos nossos corações. Você pensa que Ele não sabe o que você tem passado? Você sabe que Ele não sabe quantas vezes você tem pensado em desistir? Quantas vezes você tem falado, Senhor, eu não aguento mais. Seria melhor que eu não estivesse mais aqui. Mas o Senhor diz, grandes coisas eu tenho ainda na tua vida. Você ainda não viveu na minha presença. Você ainda não sabe o que é ser feliz. Porque você tem vivido de migalhas. Mas o que eu tenho é para saciar a tua sede, é para saciar a tua fome. O que eu tenho é para te fazer andar na minha presença. O que eu quero fazer na tua vida é com que todos olhem e digam, só o poder de Deus para transformar. Só o poder de Deus poderia fazer isto nesta vida. Eu falo, irmãos, por experiência própria. Eu sei das coisas que eu estou falando. O nosso Deus é gigante. Nós somos pequenos, nós somos falhos, somos minúsculos, realmente somos insignificantes quando estamos sozinhos, mas quando nós nos lançamos aos pés do Senhor, Ele nos coloca em pé, Ele nos fortalece, Ele nos dá novas vestes, Ele nos faz forte, Ele nos faz guerreiro, Ele nos faz vencedor. Por que você está se arrastando? Se você tem um Deus que pode todas as coisas, a sua vida está insignificante, entrega ela para mim. O Senhor vai mudar a sua história. O Senhor vai escrever uma nova história na tua vida. Você vai ver que você vai ser alimentado, você vai ser saciado, e você vai ver sobrando da unção de Deus na tua vida, e vai rabiscar, também vai respingar sobre os que estiverem à sua volta, porque é muito grande as coisas que Deus tem para nós. E nesta noite, irmãos, o Senhor está multiplicando. O Senhor está multiplicando tudo aquilo que você colocar nas mãos dEle. Se você não colocou ainda, coloque hoje. Coloque nas mãos do Senhor. E depois você vem testemunhar o que Deus fez. Porque hoje Ele está quebrando este monte. Hoje Ele está quebrando esta barreira. Hoje Ele está pondo para correr este demônio que tem atrapalhado a tua vida. Hoje Ele está pondo para correr todos os espíritos malignos que têm atrapalhado você de ser feliz. O nosso Deus é Deus de alegria. O nosso Deus é feliz. O nosso Deus não quer ver ninguém triste. Por isso, irmãos, Ele fez o que fez. Ele preferiu continuar cansado, mas descansar, aliviar, compadecer-se daqueles que estavam diante dele
precisando de uma cura, de uma libertação. E depois, ainda usando da sua autoridade e do seu poder, para abençoar aqueles alimentos e saciar aquele povo, aquela multidão. E o Senhor, irmãos, Ele vai também multiplicar o que tem no teu celeiro. Ele vai multiplicar o que tem lá nos teus armários. Ele vai multiplicar o teu salário, você vai honrar os teus compromissos. O nosso Deus é fiel. E nesta noite, eu quero entregar essa palavra, dizendo que nós não devemos nada para o maligno. Nós não devemos nada para o inimigo. E vamos dar crédito para o nosso Deus. Não vamos dar ouvido para aquilo que o inimigo tem falado. Quando ele falar que você não tem valor, você diz, realmente, eu não tinha. Eu era um pobre, perdido, pecador. Mas o Senhor Jesus me salvou. O Senhor Jesus me libertou, o Senhor Jesus me coloca num lugar alto e por isso eu tenho valor. E o valor de uma alma custou muito caro, custou o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso você tem valor. Então diz para o diabo, pode sair, fora, aqui não tem lugar para você. Porque na minha vida habita Cristo, que é o Deus de todo o ouro e de toda a prata. Sejamos abençoados e recebemos nos nossos corações esta palavra em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos?